Capítulo 2, parte 13. Uma mente julgadora, crítica e desconfiada. Mateus 7:1 nos diz: Não julgueis para que não sejais julgados. Muitos tormentos vêm à vida das pessoas por causa da atitude de julgamento, de críticas e de desconfiança. Multidões de relacionamentos são destruídos por esses inimigos. Uma vez mais, a mente é campo de batalha. Pensamentos e apenas eu penso podem ser a ferramenta que o diabo usa para manter uma pessoa solitária. As pessoas não gostam de estar perto de alguém que precisa dar uma opinião sobre tudo. Para ilustrar, certa vez conheci uma mulher cujo marido era um empresário muito rico. Ele era geralmente muito calmo e ela queria que ele falasse mais. Ele sabia bastante sobre muitas coisas. Ela ficava zangada com ele quando eles estavam em um grupo de pessoas e alguém começava uma conversa sobre algum assunto, o qual o seu marido poderia ter contribuído inteligentemente. Ele poderia ter lhes dito tudo o que sabia, mas não fazia. Certa noite, depois que ele e sua esposa haviam retornado de uma festa, ela o repreendeu dizendo: Por que você não disse àquelas pessoas o que você sabia sobre o que eles estavam conversando? Você só ficou lá e agiu como se não soubesse de coisa alguma. Eu já sei o que sei, ele respondeu. Tento ficar quieto e ouvir. Assim eu posso descobrir o que os outros sabem. Entendi que era exatamente por isso que ele era rico. Ele também era sábio. Poucas pessoas conseguem riqueza sem sabedoria. E poucas pessoas têm amigos sem usar sabedoria em seus relacionamentos. Ser sábio para julgar, ser opiniático e ser crítico são, com certeza, 3 maneiras de ver um relacionamento se dissolver. Satanás, com certeza, quer que sejamos rejeitados, então ele ataca nossa mente nessas áreas. Este capítulo, espero, nos ajudará a reconhecer padrões errados de pensamentos, como também aprender como mar com a dúvida. O julgar definido. No dicionário expositivo das palavras do Novo Testamento, divine, uma das palavras gregas traduzidas como julgamento é parcialmente definida como uma decisão sobre as faltas dos outros e contém uma referência cruzada à palavra condenação. De acordo com a mesma fonte, uma das palavras gregas traduzidas como julgar é parcialmente definida como formar uma opinião e contém uma referência cruzada à palavra sentença. Deus é o único que tem o direito de condenar ou sentenciar. Portanto, quando fazemos um julgamento sobre alguém, estamos, de certo modo, nos colocando como Deus na vida dessa pessoa. Não sei sobre você, mas isso coloca um pequeno medo divino em mim. Sou bastante ousada, mas não estou interessada em tentar ser Deus. Essas áreas foram no passado um problema sério em minha personalidade. E acredito que serei capaz de dividir algumas coisas que Deus tem me ensinado que o ajudarão. Crítica, opiniões e julgamentos parecem ser parentes, então vamos discuti-los juntos como um problema gigante. Eu era crítica porque sempre parecia ver o que estava errado em vez de ver o que estava certo. Algumas personalidades são mais propensas a essa falha do que outras. Alguns tipos de personalidades mais joviais não querem ver nada, exceto as coisas felizes e divertidas da vida. Então eles não prestam muita atenção nas coisas que poderiam arruinar o seu prazer. A personalidade mais melancólica ou a personalidade controladora frequentemente vê o que é errado primeiro. Geralmente as pessoas com esse tipo de personalidade são generosas em compartilhar suas opiniões negativas e pontos de vista com os outros. Devemos perceber que temos nossa própria maneira de ver as coisas. Gostamos de dizer às pessoas o que pensamos, e esse é exatamente o ponto. O que eu penso pode ser certo para mim, mas não é necessariamente certo para você e vice-versa. Com certeza sabemos que não roubarás é certo para todos. Mas aqui estou falando de milhares de coisas que encontramos todo dia e que não são necessariamente nem certas nem erradas, mas são simplesmente escolhas pessoais. Eu poderia acrescentar que essas são
escolhas que as pessoas têm o direito de fazer por conta própria, sem interferência externa. Eu e meu marido somos extremamente diferentes em nosso enfoque sobre muitas coisas. Decorar uma casa seria uma dessas coisas. Não que não gostemos de qualquer coisa que o outro escolher, mas se sairmos para fazer compras de coisas de casa juntos, sempre parece que Dave gosta de uma coisa e eu de outra. Por quê? Simplesmente porque somos duas pessoas diferentes. A opinião dele é tão boa quanto a minha, e a minha é tão boa quanto a dele. Elas são simplesmente diferentes. Levou anos para eu entender que não havia nada de errado com Dave, só porque ele não concordava comigo. E claro, geralmente eu o deixava saber que achava que havia alguma coisa errada com ele, por não compartilhar a minha opinião. Obviamente, minha atitude causou muito atrito entre nós e machucou nosso relacionamento. Orgulho, um problema do eu. Digo a cada um dentre vós que não se valorize nem pense de si mesmo além do que convém. Não tenha uma opinião exagerada de sua própria importância. Antes, pense com moderação. Avalie a sua habilidade com julgamento sóbrio, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Romanos 12:3. Julgamento e crítica são frutos de um problema mais profundo, o orgulho. Quando o eu em nós é maior do que deveria ser, ele sempre causará os tipos de problemas que estamos discutindo. A Bíblia repetidamente nos adverte sobre sermos presunçosos. Sempre que nos superamos em uma área, é apenas porque Deus nos deu um presente de graça por isso. Se formos presunçosos ou tivermos uma opinião exagerada de nós mesmos, então isso nos levará a desprezar os outros e avaliá-los como menos do que somos. Esse tipo de atitude ou pensamento é extremamente detestável ao Senhor e abre muitas portas ao inimigo em nossas vidas. Temor santo. Gálatas 6, 1-3 nos diz: Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta ou pecado de qualquer natureza, vós que sois espirituais, que sois responsivos ao Espírito Santo e controlados por ele, corrigi-o e restaurai-o e reintegrai-o sem qualquer senso de superioridade, e com espírito de brandura, e guardai-vos, mantendo olho atento para vós mesmos, para que não sejais também tentados. Levai, suportai, carregai as cargas e as falhas morais incômodas uns dos outros, e assim cumprireis e observareis perfeitamente a lei de Cristo, o Messias, e completareis o que está faltando em obediência a ele. Porque se alguém, qualquer pessoa, julga ser alguma coisa muito importante para condescender em sustentar o fardo de outrem, não sendo nada, a si mesmo se engana, se ilude. Um exame cuidadoso dessa passagem revela-nos rapidamente como devemos agir em relação à fraqueza que observamos nos outros. Ela demonstra a atitude mental que devemos manter dentro de nós mesmos. Devemos ter um temor santo do orgulho e devemos ser cuidadosos com o julgar os outros ou ser críticos com eles. Quem somos nós para julgar? Quem és tu que julgas e censuras o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está de pé ou cai, mas estará em pé e será sustentado, porque o Senhor, o Mestre, é poderoso para suster e fazê-lo ficar de pé. Romanos 14:4. Pense dessa forma. Digamos que a sua vizinha viesse à sua porta e começasse a instruí-lo sobre o que os seus filhos deveriam vestir para a escola e quais as matérias ela achava que eles deveriam fazer. Como você reagiria? Ou suponha que a sua vizinha lhe dissesse que ela não gostava do jeito como a sua empregada, com a qual você está muito satisfeita, limpava sua casa. O que você diria à sua vizinha? Esse é exatamente o ponto que esta passagem está assinalando. Cada um de nós pertence a Deus,
E mesmo que tenhamos fraquezas, Ele é capaz de nos fazer ficar em pé e nos justificar. Damos conta a Deus, não uns aos outros. Portanto, não devemos julgar o outro de maneira crítica. O diabo fica muito ocupado designando demônios para colocar pensamentos de julgamento e de crítica na mente das pessoas. Eu posso me lembrar de quando era divertido para mim sentar-me em um parque ou no shopping e simplesmente olhar todas as pessoas passarem enquanto eu formava uma opinião mental de cada uma delas. A roupa, o estilo, o cabelo, a companhia e etc. Agora não podemos nos impedir de ter opiniões, mas não precisamos expressá-las. Creio que podemos até mesmo crescer a ponto de não termos tantas opiniões e aquelas que tivermos não sejam de natureza crítica. Frequentemente digo a mim mesma, Joyce, não é da sua conta. Um grande problema é tramar em sua mente quando você reflete sobre sua opinião até que ela se torne um julgamento. Quanto mais você pensa sobre o problema, mais ele cresce até que você comece a expressá-lo em outros ou mesmo aquele que você está julgando. Então ele se tornou explosivo e tem a habilidade de fazer um enorme mal na área do relacionamento, como também na área espiritual. Você pode ser capaz de evitar problemas futuros para você mesmo, simplesmente aprendendo a dizer, não é da minha conta. Julgamento e crítica eram desenfreados na minha família, então cresci com eles, por assim falar. Quando esse é o caso, como pode ser com você, é como tentar jogar bola com uma perna quebrada. Eu estava tentando jogar bola com Deus. Eu queria fazer as coisas do jeito dele, pensar e agir do jeito dele, mas não podia. Levou anos de infelicidade até que eu aprendesse sobre as fortalezas da minha mente, com as quais eu precisava lidar antes que meu comportamento pudesse mudar. Lembre-se, suas ações não vão mudar até que a sua mente mude. Mateus 7, 1, 6 é uma passagem bíblica clássica sobre esse assunto de julgamento e crítica. Quando você estiver tendo problemas com a sua mente nessa área, leia essas e outras passagens. Leia-as de novo em voz alta e use-as como armas contra o diabo, que está tentando construir uma fortaleza em sua mente. Ele pode estar operando por meio de uma fortaleza que já está lá por muitos anos. Vamos estudar essa passagem e vou comentá-la parte por parte enquanto percorremos.